Queridos, esta manhã eu vou compartilhar um texto que é muito conhecido e ao mesmo tempo é um texto muito simples, ok? Mas eu creio que, como toda a palavra de Deus, ela sempre está atualizada. Que está justamente em Mateus capítulo 6, versículo 33, que foi parte do texto da leitura, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, claro, as coisas que foram mencionadas anteriormente, vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós falamos de reino, nesse caso o reino de Deus, eu creio que uma maneira simples de expressar uma definição do reino seria como um domínio onde se expressa e onde também se faz a vontade de Deus. Reino é isso. E eu creio que Jesus expressou isso melhor que ninguém, quando ensinou os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Lá no versículo 10 ele diz que dentro da oração que fazemos, dizemos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada vez que eu penso e volto a meditar sobre o reino de Deus, por alguma razão me dá a impressão que a maioria das pessoas pensam em algo futurista, algo que vai acontecer. Dificilmente as pessoas conseguem aterrissar na atualidade, no presente, a realidade do reino. E é curioso, mas isso passa. Por exemplo, se eu ou você tenhamos que fazer essa oração, que venha o teu reino, a pergunta que surge com isso é: aonde é que eu quero que venha esse reino? Onde que eu quero que venha o reino? Claro, o texto diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como dizer, que venha, que manifeste a vontade de Deus no Brasil, a vontade de Deus na cidade de Uberlândia, a vontade de Deus na vida do Tiago, a vontade de Deus na vida da Letícia. Que venha o teu reino e seja feita a vontade de Deus. Mas se nós pensamos bem, por um assunto de consequência, queridos, e de honestidade intelectual também, eu creio que o mais óbvio é que nós digamos: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui nesta terra, na minha vida, para que realmente eu possa fazer essa oração do Pai Nosso, que ela, nesse momento que estamos falando aqui, esta oração deve estar sendo feita por bilhões de pessoas no mundo. Mas sabe o que me assusta? É que a maioria desses milhões de pessoas que estão fazendo esta oração são orações vazias. Eles não têm ideia do que estão falando sequer nessa oração. Estão repetindo como um louro uma oração. O símbolo da oração, o símbolo, do cristianismo. Porque creem que recitar a fórmula mágica, recitar as palavras corretas, naquilo radica o poder. Mas as pessoas muitas vezes recitam essa oração do Pai Nosso sem nenhum entendimento. Nem sequer estão focados, nem sequer estão pensando no que estão falando, a maioria. Mas nós, se nós nos consideramos verdadeiros redimidos, nós precisamos entender que venha o teu reino aqui, seja feita a tua vontade aqui na minha vida. Então eu estarei em condições de ser realmente um instrumento na mão de Deus para seguir orando esta oração em forma consequente.
para que venha o reino de Deus na vida do Haroldo, que venha o reino de Deus na vida do Frank, que venha o reino de Deus nessa terra. Como eu posso seguir orando isso, se eu pessoalmente ainda não entendi que o reino precisa ser uma realidade na minha própria vida? E que a vontade de Deus, querido, que tem sempre, é um tema que tem se repetido constantemente por Jesus nos evangelhos. Sempre a denúncia que Jesus fazia contra aquelas pessoas que estavam em contra dele é: porque não fazem a vontade do meu Pai. Porque não faz a vontade do meu Pai. Meus irmãos, minha família, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus sempre voltava com o mesmo discurso: não fazem a vontade do meu Pai. Por quê? Porque nisso consiste a manifestação do reino. E para fazer a vontade de Deus, querido, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Então, se eu estou vivendo consequentemente o reino e a vontade de Deus, então eu posso ser um instrumento na mão de Deus, um instrumento útil na mão de Deus para invocar a manifestação do reino de Deus na vida dos outros, nesse mundo perdido como está. Ok? Devemos ter muito cuidado das nossas orações vazias. Devemos ter muito cuidado de cânticos vazios. O cântico sem entendimento. A adoração, ela cobra sentido. Da mesma forma, se nós estamos ligados com entendimento, em consequência de espírito, de coração e mente, focados naquilo que nós estamos cantando, naquilo que estamos orando. Porque tem que ver com as coisas de Deus, querido. E as coisas de Deus não se faz de qualquer maneira. Não se faz de qualquer jeito. Tem que ser feita com dedicação, com entrega, com rendição. Porque senão não pode ser um ato de fé, aquilo que vivemos ou fazemos. Bom, voltando no texto, buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Essa palavra buscai tem sido motivo de muitas vezes parte das nossas temáticas e pregações. Nós já temos inclusive ensinado, né? Ninguém busca a Deus. Paulo, quando repete lá no capítulo 3 de Romanos, não há quem busque a Deus, logicamente está falando daqueles que estão nas trevas. O homem não tem forma de buscar a Deus. Nós pensamos na palavra no Antigo Testamento: buscai ao Senhor de todo o coração. A palavra buscar ali, aquele verbo, bakash, tem vários significados. E tem também o mesmo verbo equivalente no grego, aqui no Novo Testamento, zeteu, dentro da nossa linguagem portuguesa, não? A transliteração, zeteu, que é o mesmo que bakash no hebreu, e tem vários significados, entre eles buscar, mas os significados mais relevantes e que estão dentro do contexto do que está falando aqui, querido, tem que ver com desejar. É como dizer, pedir primeiramente o reino, querer primeiramente o reino, anelar primeiramente o reino, ansiar primeiramente pelo reino. Por quê? Em primeiro lugar, porque Cristo manda fazer isso. Porque há um mandamento do Senhor dizendo: buscai primeiro o reino. Agora, se Cristo manda fazer isso, a quem está mandando fazer isso? Aqueles que são dele, aqueles que supostamente são verdadeiros filhos de Deus. Por que Cristo manda fazer isso? Porque os meios, queridos, já foram entregues a cada um redimido. Cristo já veio habitar dentro de nós. A natureza divina, somos parte dela. O Espírito Santo está em nós. E sabe o que? O Cristo que está aqui, o Espírito Santo que está aqui, ele clama pelas coisas de Deus. Ele prioriza as coisas de Deus. E ele expressa isso por meio das nossas emoções, expressa isso pela nossa vontade, ele expressa isso por nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos.
ele se expressa, usa a nossa humanidade para expressar isso. Isto é, como Jesus vê essa situação de buscar primeiramente o reino. Primeiro temos que entender, é um mandamento buscar primeiramente o reino. Segundo, é o natural, se podemos chamar natural, é o sobrenatural. Não é somente um assunto de buscar primeiramente aquela primeira experiência de conversão, não é somente isso. Mas é passar a vida continuamente anelando, desejando, ansiando pela manifestação do reino de Deus. Isso é o normal de um verdadeiro cristão. É a prioridade na vida de um cristão. Insisto, por quê? Porque Cristo assim diz que tem que ser. E se Ele manda é porque os recursos espirituais já estão em nós para poder vivenciar esta verdade. Queridos, talvez não esteja errado eu dizer que a grande maioria dos cristãos vivem sem propósito. Vivem sem propósito. O que esse texto me fala a mim, e eu espero que você possa estar entendendo a mesma coisa, é que se você, a sua prioridade da sua alma não é ansiar pelo reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, então você não tem propósito de vida. Sua vida não tem propósito. Se Cristo diz que isso é o primeiro na vida, significa que não tem mais. Se acabou o assunto. A pessoa que não tem isso, ele não tem propósito na vida. O cristão que não tem isso, não vive isso, ele está vivendo sem propósito na vida. E quando eu penso nessa falta de propósito, sabe o que me lembra? Vem na minha mente sempre. A figura, eu creio que vocês vão se lembrar. A figura daqueles ratinhos brancos de laboratório, que vão correndo dentro de um círculo metálico, vão correndo assim, dentro de um círculo metálico. Imagina se aquele rato pudesse pensar, falar assim, onde que eu estou correndo, eu estou avançando, eu estou indo. E a roda, ele está simplesmente dentro de uma roda. A pergunta é para onde que ele está indo? Está indo a lugar nenhum, mas está avançando. Mas para onde está indo? A nenhuma parte. Sabe, quando eu penso no ser humano sem propósito, eu penso exatamente na mesma coisa, querido. É a mesma coisa. A pessoa que não tem o propósito de ver a manifestação do reino de Deus, porque Deus assim determinou, essa pessoa não tem propósito. Ela pode inventar talvez alguma outra ideia, algum outro propósito altruísta, talvez, mas não tem propósito segundo Deus. Não tem propósito. Pensamos, por exemplo, o dia tem 24 horas. O ser humano tem a vida dele dividida em 3 partes. O dia dele dividido em 3 partes. 8 horas pertence ao patrão dele. Ele trabalha. 8 horas dorme. Fica 3 horas, onde acontece de tudo na vida. Ele come, descansa, diverte, faz qualquer outra coisa. Mas a pergunta, queridos, é a seguinte: para que uma pessoa trabalha? Se alguém quiser responder, pode. E está permitido errar também, tá? Para que uma pessoa trabalha? Sustento. A maioria dos seres humanos, inclusive crentes, trabalham pelo dinheiro que vão receber no final do mês. Queridos, está tudo errado. Não que o dinheiro não seja importante, não que não seja necessário, claro que é.
Mas segundo as Escrituras, é consequência. Não é a prioridade, não é a motivação. Se buscar primeiramente o reino de Deus, a manifestação do reino de Deus, então o dinheiro não pode ser o motivo pelo qual eu trabalho. O problema é que os crentes simplesmente seguem a mesma corrente do mundo. Exatamente, o mesmo critério, as mesmas normas, as mesmas motivações. Em outra palavra, não tem diferença nenhuma. E não somente nisso, em todas as demais coisas. Um cristão, queridos, um verdadeiro filho de Deus, o trabalho dele, a profissão dele, em primeiro lugar, é para manifestar o reino de Deus, é para a extensão do reino de Deus. A motivação do trabalho, seja qual for, onde é que você estiver, seja de uma empresa importante, seja de gerente, de dono, ou seja de empregado, de fábrica, o que for, você está ali para ser luz. Estamos ali para poder mostrar a ética do reino, para ser testemunha do reino, e ao mesmo tempo vendo como uma oportunidade para ver o reino de Deus sendo estabelecido, ou sendo manifestado, ou sendo expressado de alguma maneira. Cristo sendo glorificado por meio do testemunho dessa pessoa, no seu ambiente de trabalho. Agora, se vai ter dinheiro, lógico, ele necessita, ele precisa daquilo. Mas não é o motivo. O crente, ele não persegue isso. Porque buscai primeiramente o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas. Será que também o trabalho e o dinheiro? Também. Vemos nisso, queridos. Estender o reino de Deus. Sabe, eu desafio a qualquer pessoa, a qualquer crente, tem que ser crente para isso, tá? Eu desafio a qualquer um que entenda isso, que isso seja revelado, que seu entendimento seja aberto com respeito a isso. E você começa a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, por meio do seu trabalho, por meio do que você faz. E você vai se surpreender. Quando você fizer isso, o que você está fazendo? Você está se encaminhando dentro do desenho que Deus mandou você seguir. Você está colocado dentro do princípio, o princípio correto. E Deus vai honrar seus princípios. Sobretudo se você entendeu e você recebeu e você está vivendo aquilo por convicção, você vai ver a bênção de Deus. Você vai ver o resultado, como Deus vai te surpreender em todo sentido. Em todo sentido. Então o seu trabalho é uma arma que Deus colocou na sua mão e você está honrando a Deus com o seu trabalho. Sabe, com respeito a isso do trabalho, querido, eu tive nos meus 45 anos de ministério, teve época na minha vida que eu tive que fazer uma parada, nós tivemos que fazer uma parada. Eu tive que buscar trabalho. Pelo menos ficamos, não sei, 2 anos, pelo menos, quase 2 anos trabalhando numa fábrica, lá na Bélgica. E sabe, pensei comigo, aqui eu tenho uma oportunidade de poder comprovar com a mão na massa que os princípios funcionam. E sabe o que? Me propus no meu coração a cumprir a minha obrigação, fielmente, independente da circunstância. E chegava a hora de estar no refeitório junto com os outros funcionários. Tinha vários islâmicos lá que de repente também vinham e apareciam para zoar comigo, né? Falaram assim, alguns rindo assim, falaram assim, você realmente acredita que Jesus vai vir nas nuvens para buscar você? Eu falei, claro que eu acredito. Porque a minha fé, eu sou livre para crer nela. Eu não sou obrigado pelo meu país a obedecer. Né?
então a zoada ia de volta também, né? Mas o ponto, querido, é que quando chegou um tempo, nós tínhamos que voltar para o Chile naquela ocasião. Me desculpa estar sendo autorreferente nisso, tá? Mas tinha que voltar. Eu fui nos escritórios da empresa. Falei, olha, eu vou ter que... Estou pedindo demissão porque eu estou indo embora. Então, a gerente da mulher chegou e falou, não, mas como você vai embora? Você não pode ir embora. Eu falei, como que não posso ir embora? Claro que eu posso ir embora. Ela falou, desde que essa empresa existe, você é o segundo melhor funcionário que passou por essa empresa em toda a história dessa empresa. Eu falei, o segundo? Se não for cristão aquele primeiro, eu não aceito. Tá falando dela. Tá falando dela. Mas sabe o que eu aprendi com isso, queridos? E sabe o que aquela gerente falou? Quando você voltar aqui para a Europa, se você precisar, se não existir, nós vamos criar, nós vamos fabricar, se necessário. Você tem garantido aqui seu lugar aqui, quando você voltar, se você voltar para cá. Eu aprendi uma grande lição com isso. Uma grande lição. Aprendi que se o cara é torneiro mecânico, encanador, se é jardineiro, seja o que for que ele faz, ele nunca vai ficar desempregado se ele cumprir o princípio de Deus, se ele cumprir com os desenhos de Deus na vida dele. Nunca vai faltar. O mecânico jamais vai faltar clientes, jamais, se ele cumpre os princípios de Deus. Esse assunto de desemprego que existe pelo mundo, queridos, a maioria é porque são vagos, são vagabundos que estão lá. Gente que não é responsável. Tem gente que está querendo emprego, não quer trabalho. Está querendo emprego, trabalho não. A maioria quer emprego, não quer trabalho. E esse é o grande problema. Eu cheguei à conclusão que 80% do desempregado que tem aí é porque não são fiéis, porque não são responsáveis, por isso estão desempregados. Porque a pessoa que cumpre, é fiel, é responsável no que faz, ele não fica desempregado. Esse é do trabalho, queridos. A propósito, né? O propósito do trabalho, então, é a extensão do reino de Deus, queridos. Por que uma pessoa vai se casar? A pessoa quer casar, um solteiro quer se casar. Para que quer se casar? Sabe qual é a resposta que você vai escutar na maioria das vezes? Eu quero ser feliz. Vai nessa. Até crente quer casar para ser feliz. Você conta ou eu conto? Vai. Conta não. Deus descobri sozinho. Casar para ser feliz. Quando eu estou falando com vocês que o cristianismo dessa geração não tem nenhuma diferença de código, de ética que o mundo tem. É a mesma coisa. Os jovens hoje nas igrejas, que critério tem para namorar? O mesmo do mundo, queridos. A mesma coisa, é a mesma porcaria. É a mesma safadeza, é a mesma coisa. Tem alguma coisa errada. Por que um cristão, uma pessoa, um verdadeiro cristão deve casar? Por que ele quer se casar? Por quê? Será porque ele entende que isso é um plano divino? Será que ele entende que ele quer cumprir um desenho estabelecido pelo próprio Deus? Será que ele entende que como família ele pode ser parte, pertencer àquele núcleo básico da igreja que é a família? Será que ele está entendendo que ele tem uma oportunidade para gerar uma descendência e ser uma referência na vida dessa descendência? Não, não é para isso. Ele quer ser feliz. Não é para a glória de Deus. Não é para a extensão do reino, para estabelecer o reino de Deus. Não é para isso.
Você sabe que assim é o problema. Esse é o problema. Agora, eu sei que o mundo é assim, querido, mas o problema é por que os crentes são da mesma maneira? Estão vivendo exatamente da mesma maneira. As 8 horas que vão sobrando, depois de dormir, descansar, de trabalhar, você come, você bebe, você descansa, vê televisão, você desperta, você se distrai. E a coisa é o seguinte, querido. Alguma vez, quando você está comendo, você vê aquela salada mista no seu prato? Você vê aquele chuchu com cenoura cozido? Ou você vê aquele alface bonito? Alguma vez você já pensou, você já viu a glória de Deus naquilo que você está comendo? Alguma vez você parou e disse, nossa gente, como que o Senhor pensou nisso? Nem sequer é para Ele, é para minha satisfação. Será que alguma vez você viu o amor de Deus no alimento que você come cada dia? Me pergunto se sequer você ora pelos alimentos. Ver a glória de Deus e agradecer o amor de Deus manifestado nessas coisas pequenas. Por que o alface tinha que ser verde, a cenoura tinha que ser amarelo ou laranja? O chuchu tem que ser verde. Por quê? Porque Deus pensou nas cores. Para quê? Porque não colocou tudo cor de cinza de uma vez, já que o negócio era comer. A gente vê o amor de Deus em todos esses detalhes, querido. A variedade de flores que tem na criação. Deus não está dependente e necessitado das cores. Ele não precisa, Ele fez isso para abençoar. Ele fez isso para o benefício nosso. Então nós precisamos ver a glória de Deus ainda nesses detalhes, nessas coisas pequenas. Paulo, o apóstolo, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, esse texto não está, Renato. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 31, Paulo disse, se comeis ou bebeis ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz, faça-o para a glória de Deus. Porque se você faz isso, você está manifestando o reino de Deus, queridos. Porque esse é o propósito da vida. A máquina, a rodinha do laboratório, lamentavelmente ela é universal hoje. O cara trabalha para ter dinheiro, para comprar comida, para comer e ser forte, para poder descansar, para pagar uma conta, para ter um teto na cabeça, uma cama para dormir, para poder o outro dia sair para trabalhar de novo, para ter mais dinheiro, para poder comprar comida, para ser forte. É um ciclo. Queridos, a maior parte das pessoas no mundo vivem assim. Isso é vegetar. E sabe o que? Estão correndo dentro do círculo metálico como o ratinho branco. Esperando o quê? Como diz não sei que cantor foi, o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Só isso. Tem gente que não sabe nem sequer por que nasceu, nem por que está vivendo. Tem gente que está cansado da vida, mas tem medo de partir também. Porque não tem propósito. A vida não tem propósito. Se você não entende isso, se você não vive isso, como uma manifestação do próprio Espírito de Cristo dentro de você, queridos, você está vegetando. É questão de tempo, porque você se apostate, inclusive, da fé. É questão de tempo, porque o primeiro passo vai ser deixar de vir às reuniões. Já não terá prazer
na comunhão com Deus, nos cânticos, não terá prazer na palavra de Deus? E de a pouco, isso é algo bem sutil, é lento. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E eu me pergunto, como você e eu temos vivido isso até agora? Para que você trabalha? Para que você tem uma família? Para que você descansa? Para que você tem filhos? Faz pouco tempo atrás, meu pai me contou uma situação familiar. Meu pai, eu sabia, tinha ouvido falar, né, que meu avô era fazendeiro, era um homem de muito boa situação, e teve muitos filhos, mas era um crente, meu avô. E meu pai contou isso, que meu avô falou: Deus, se o que eu tenho vai ser um impedimento para que meus filhos se convertam, tira tudo. E sabe o que? Deus tirou tudo. E todos meus tios são cristãos, foram cristãos, morreram como cristãos. Propósito. Qual é o propósito da vida? Em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Um versículo diz o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que mais tem nesse mundo é distração, queridos. O diabo se merece um Oscar pelo trabalho bem feito que ele tem feito até agora. Você sabe que existem forças, poderes espirituais. O diabo ele foi derrotado na cruz, mas ele foi muito astuto. Ele deixou forças e poderes espirituais estabelecidos sobre a humanidade, que são ideologias, filosofias. E sabe que todas essas ideologias, essas correntes, são muitas, ok? Elas hoje plasmam toda a sociedade, querido, plasma inclusive as igrejas nesta geração. Mas sabe qual é o maior problema? Ninguém vê. Ninguém percebe. Nisso consiste a astúcia do inimigo. Ninguém percebe, queridos. A gente fala de humanismo, por exemplo. Você sabe que o diabo hoje não é o grande inimigo de Deus? Sabe quem é o grande inimigo de Deus? Não é o diabo. É uma filosofia chamada humanismo. O humanismo é o grande inimigo da fé cristã hoje. Mas ninguém vê. Sabe por que ninguém vê? Porque o humanismo, querido, foi cristianizado. Ele foi evangelizado, o humanismo. E o humanismo entrou dentro das igrejas e está em paz e tranquilo, convivendo com os cegos que pensam que estão na luz. Alguém perguntou o que é o humanismo? O humanismo foi inaugurado lá no Jardim do Éden, querido. Quando o diabo falou assim: ô Adão, você tem que pensar em você, né, cara? Tem que pensar um pouquinho no seu bem-estar, né? Aí começou.
Mas hoje, nós podemos trazer isso para hoje, podemos falar muito sobre isso. É um tema que a gente pode falar muito. Mas podemos falar em forma simples hoje, querido. É tudo aquilo que parte do ser humano, inclusive do crente. É tudo aquilo que parte do ser humano que não é fruto da comunhão íntima com Deus. Você lembra aquele cântico? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas? Todas as coisas. Tudo aquilo que não começa em Cristo nunca vai chegar a Cristo. Tudo aquilo que não começa em Cristo nunca vai chegar a Deus. Está entendendo? É tudo aquilo que parte do ser humano e que não é fruto da comunhão íntima com Deus. Como eu já falei, o humanismo hoje, ele tá vestido, a roupa dele chama cristianismo, humanismo. Os anos que eu estive lá no Chile, me lembro, passei perto de uma praça e tinha uma universidade, a Universidade do Humanismo Cristão. E eu falei, gente do céu, será que alguém viu isso? E sabe quem financiava tudo isso? O cristianismo financiava essa universidade. As igrejas financiavam. Está entendendo o que eu estou falando? Ninguém vê, ninguém se importa. Ninguém se importa, querido. Por isso você pode seguir cantando que você é a imagem do Senhor. Você é precioso como o ouro do Ofir. Você tem que reconhecer que você tem valor. E sabe o que? Ninguém vê coisa alguma. Ninguém percebe o que está acontecendo. A pérola de grande valor é Cristo. Nenhum crente precisa escutar isso. E que ele é valioso, precioso como ouro de Ofir. O que ele precisa é conhecer o verdadeiro valor que está na pessoa de Cristo. Porque o dia que ele conheça o valor, a preciosidade de Cristo, o próprio Cristo vai mostrar para essa pessoa quem ele é. Na medida correta. E não vai precisar nenhum psicólogo gospel para cantar para ele isso. Nossa identidade está naquilo que Deus, o Cristo, na pessoa de Cristo, manifesta em nós. Ninguém vai saber quem é verdadeiramente até se encontrar com Jesus. A pessoa só vai saber quem ele é quando se encontra com Jesus. Ele vai saber quem ele verdadeiramente é. Porque daí parte a identidade. A identidade nossa parte de Deus, parte de Cristo. Enquanto isso, cada um segue pensando o que ele quer sobre si mesmo. E sabe a única forma que essa venda vai cair dos olhos? Existe uma única maneira dessa venda humanista cair dos olhos. Não existe outra. É quando o Cristo crucificado seja revelado pelo Espírito de Deus na sua vida. É a única maneira que você vai dizer, nossa gente, o que está acontecendo? Seus olhos vão se abrir e você vai entender e ver o que está acontecendo no mundo. Mas até esse momento, você vai ser levado pela corrente. Está tudo certo. Você vai seguir dizendo, não, está tudo certo. Está errado, mas está bom. Afinal, Deus é amor, né? Tem outra força espiritual. Não pense que simplesmente é uma ideologia, queridos. Que é simplesmente uma filosofia. O relativismo. Está tudo relativizado hoje. Né? A ética, a moral está relativizada. Depende da opinião de cada um.
né? A verdade de Deus está relativizada. Não, é que eu vejo desta forma. Eu vejo desta forma. Tá. Deus, igreja está relativizada. Até a democracia está relativizada. Não escutaram ultimamente? A sexualidade está relativizada. E ai de você, se não está de acordo, democraticamente. Aquilo que é verdadeiro para a humanidade de hoje, é que eu experimentei aquilo e deu certo para mim. Tá funcionando, tá dando resultado para você? Então essa deve ser a verdade. Querido, isso chama pragmatismo, isso está matando tudo aquilo que é verdadeiro. Especialmente nas igrejas. Se está dando certo, deve ser essa é a verdade, está dando certo. Nós vamos praticar isso porque isso está dando resultado. Mas por que a gente não vê primeiro o que Deus tem para falar sobre isso? Não precisamos, já sabemos. Deus com certeza está abençoando, porque está dando certo. Deus está abençoando. Não precisamos da opinião dele. Isso está acontecendo, querido. Ninguém está vendo isso. Só aqueles que tiveram seus olhos abertos pela cruz do Calvário podem ver isso. A percepção pessoal das coisas é legítimo. Tudo relativizado. E sabe o que está do outro lado do relativismo, querido? O absoluto de Deus. Caramba! Acabei de cometer um crime. O mundo jamais vai me perdoar por dizer que Deus é absoluto. O sistema do nosso país jamais vai me perdoar por dizer que a verdade de Deus é absoluta. E que não negocia com nada e com ninguém. Que os princípios são absolutos. E o que Deus faz é absolutamente absoluto. Até que apareça o contrário, né? E diz, não, absoluto não existe. E você diz, tem certeza? Ele falou, estou absolutamente certo que não existe. Né? Parece a política do Brasil esse negócio. Mas, queridos, o termo absoluto, as coisas de Deus são absolutas. Deus é absoluto. Mas o mundo não aceita o absoluto mais. E não vai aceitar mais o absoluto. Por isso, se você está na fé de Cristo, prepare-se, porque vamos ter problema no futuro. Vamos ter problema. Outro poder, que, inclusive quando se menciona, sou até assim, inteligente, até intelectual quando se menciona. Autonomia, né? Autonomia. As pessoas são autônomas, né? É super cômodo ser autônomo. Você tem livre-arbítrio. Você é autônomo, não? Por isso, como é autônomo, você criou unidunité salame mingue. Você vai para onde você decidir. Este é um dos grandes trunfos do próprio Satanás sobre a humanidade, queridos. E sabe que é sobre a igreja desta geração. E sabe por que é um trunfo do diabo isso sobre a igreja? Porque a mensagem da cruz não se prega mais, por essa razão. Porque a pessoa que recebe a revelação do Cristo crucificado, querido, ele vai entender uma coisa. É trevas ou é luz? O cara está com o diabo ou está com Deus, com Cristo? Ou ele é salvo ou ele está condenado para o inferno. Ele está indo para o inferno, não é que vai, não. Ele está indo. Mas essa linguagem também não se aceita mais. Por isso essa verdade foi relativizada também, né? O ser humano não é, segundo as Escrituras, o ser humano não tem autonomia.
Ou ele está nas trevas, governado por Satanás, ou ele está na luz de Cristo, governado por Jesus. Não tem outra opção. Esse é o que a Bíblia ensina. O mundo não quer isso. É muito incômodo isso. É muito incômodo viver assim. Por isso, eles vão criando ideias, ideologias e formas para facilitar o andamiagem das coisas. E tem uma a mais, vou mencionar uma a mais, outra força a mais. Neutralidade. Também sou inteligente, né? Sou neutral. O neutral, na verdade, o que ele está dizendo? Eu não sou a favor nem contra, todo o contrário. Você entendeu alguma coisa? Nada, né? Neutral. A neutralidade é uma falácia, queridos. Também é uma arma do diabo. Mas sabe que está tudo cristianizado. Está tudo já em paz com a igreja. Todas essas coisas estão em paz dentro das igrejas e ninguém se incomoda mais com isso. Mas frente à neutralidade, sabe o que Jesus falou? Em Mateus 12:30, está aí o texto. Mateus 12:30. Não está? Será que eu não coloquei? Mateus 12:30, queridos. Jesus falou o seguinte: aquele que comigo não ajunta, desparrama. Aquele que não é comigo, é contra mim. Que intolerante esse Jesus. Não existe possibilidade, querido, de não posicionamento na fé cristã. Não tem possibilidade. Ou você se posiciona, ou te vão posicionar. Pode ter certeza disso. Deus requer e demanda um posicionamento seu e meu. Aquele que não é comigo, é contra mim. Eu dei esse exemplo já, talvez em outra pregação para vocês. Por que Jesus fala assim? Foi a mesma linguagem que usou Josué lá no deserto com o povo de Israel, querido. É a mesma linguagem. Por que Josué usou essa linguagem e Jesus não usa a mesma linguagem? Porque Deus pensa assim. Josué estava lá no seu momento de oração solitário e viu um anjo em forma de um homem caminhando lá na direção dele. Como Josué não sabia que era um anjo, viu o cara, pegou a espada, num momento falou assim: você é dos nossos ou é inimigo? Olha a linguagem de Josué. É dos nossos ou é inimigo? Ele vai usar essa linguagem hoje na nossa sociedade e o cara vai dizer: cara, vamos, momento, de que você está falando? É verdade, eu não sou do seu povo, não, eu não sou do seu povo, mas vamos em paz, eu estou de passagem só. Não tem nada contra você, não tem nada contra vocês, não. Sejamos em paz e amor, né? Mas a linguagem de Jesus é: você é do nosso povo? Se não é, tira a espada, porque vai morrer. Olha o posicionamento. E vem Jesus e diz: estão comigo? Não? Então, vão arredando para lá. Vai abraçar com o chifrudo lá. Porque não é comigo, não. Ou é comigo, ou está do outro lado. É inimigo. É o que Jesus está dizendo. Essa linguagem não mudou nada, querido. É hoje. Está vigente. Não, mas nós não nos posicionamos, não estamos a favor nem contra, nós estamos da paz. Sai para lá. Bestas quadradas. Queridos, não tem lugar para isso. Por que as pessoas não veem isso? Porque estão cegas. Eu não estou falando do mundo, não, estou falando do povo de igreja. Não vê isso. Porque o Evangelho não está sendo pregado. Porque o dia que o Evangelho seja pregado e o Espírito de Deus começa a revelar o que aconteceu na cruz do Calvário,
os olhos das pessoas serão abertos. Eles vão agarrar a cabeça e dizer: Deus meu, o que eu tenho feito até agora? O que eu fiz até agora? Mas está acontecendo aí. E ninguém vê. Ninguém vê. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. E vamos para poder concluir a mensagem. Disse que por meio do sangue de Cristo nos constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. E aproveito para mencionar que o sacerdócio, aqui no nosso meio, está andando por aí, ó. O tempo da oração, reuniões de oração. O sacerdócio anda fraquejando por aí. Reino e sacerdotes foi constituído por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça. Eu creio que o Tiago vai estar de acordo comigo. Queridos, nós nunca vamos deixar de falar da justiça de Deus e explicar a justiça de Deus de toda forma e cor possível. Porque hoje o que se entende por justiça de Deus, que Deus nos acuda. Se nós entendemos a justiça de Deus, Cristo morreu no seu lugar, no meu lugar, na cruz do Calvário, tomou o meu lugar e foi castigado no meu lugar. Foi condenado e morto no meu lugar, para que eu fosse perdoado, para que eu fosse justificado, para que eu fosse revestido, para que eu fosse aceito por Deus. E revestido dessa justiça, em forma milagrosa, através da morte e a ressurreição de Cristo, experimentando um novo nascimento, que é um ato milagroso de transformação de vida. Ao ter experimentado isso, e ter essa nova natureza, a natureza da justiça, a partir de agora, queridos, os frutos da justiça devem começar a manifestar na minha forma de pensar, na minha forma de falar, na forma que eu faço, no que eu falo e como eu faço as coisas. Em tudo, a minha vida deve refletir essa justiça de Deus, porque isso também é a manifestação do reino de Deus. Manifestar a justiça de Deus através da conduta, do comportamento, sendo referência, sendo luz. E também, como diz o texto anterior que foi lido, manifestando obras de justiça. E que essas obras de justiça sejam consequência desse fruto de justiça. Não confundamos fruto de justiça com obras de justiça. Porque não vão faltar os hereges no Brasil, sobretudo, falando de justiça de Deus e dar de comer ao pobre. Isso não é justiça, isso é obra de justiça. E essa obra de justiça tem que ser fruto, resultado do fruto de justiça. E como o fruto de justiça é resultado da obra de justificação, a justificação em Cristo Jesus. Justificação, fruto de justiça, naquilo que eu sou, naquilo que eu vivo, naquilo que eu faço. Na minha ética. E como resultado, obra de justiça, dá de comer o pobre. Em outra palavra, o humanismo está nisso. Quantas igrejas estão dando de comer aos pobres na rua? Porque coitadinhos. Quem falou que são coitadinhos? Não são coitadinhos, não. Se a igreja não está dando de comer ao pobre, como resultado do fruto da justiça de Cristo na vida dele, melhor que vai para a Índia juntar-se com a Teresa de Calcutá. Porque fazer obra de caridade qualquer um faz. O Espiritismo faz mais obra de caridade que os católicos e os evangélicos juntos. E sabe por que fazendo obra de caridade eles pensam que vão ser salvos? A igreja tem que fazer? Tem. Mas tem que fazer direito. Por que vamos dar de comer ao necessitado, ao faminto?
porque Cristo mandou fazer. Não é porque o cara é coitadinho. Porque vamos dar de vestir para ele. Porque pobrezinho está fazendo frio? Não. Porque Deus, o Espírito de Cristo está dizendo, vai, dá de vestir ao cara. Por que você tem que fazer? Porque você é filho do seu Pai que está no céu. Por isso. Não é, se o motivo é a necessidade da pessoa, você é humanista. O motivo tem que ser Cristo, o motivo tem que ser o próprio Deus, não a necessidade da pessoa. Mas a igreja sabe isso? Não sabe. As igrejas sabem isso? Não sabem. Não sabem. Eu vim para o Brasil querendo aprender sobre isso. E sabe o que? Não aprendi nada em 10 anos. Não aprendi nada. E tem muita igreja fazendo obras de caridade no Brasil. Qual é o propósito da sua vida? Está vegetando? Ou está vivendo por algo que transcende a sua própria existência, que é a glória de Deus? Algo que tem resultados eternos. Queridos, se não temos entendido isso, é hora de acordar. Se não entendemos, é hora de acordar. E não ser arrastados com o mundo, porque o mundo está cego. O sistema religioso chamado cristianismo está cego. Está cego. Os que têm os olhos abertos, aqueles onde a cruz de Cristo chegou na vida deles, esses têm os olhos abertos. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de poder compartilhar da Tua palavra. O privilégio que nós temos de ser alcançados pela revelação do Teu Espírito. O privilégio que nós temos, ó Deus, de olhar para trás e ver que a maior e melhor e gloriosa experiência da vida foi ter os nossos olhos abertos por meio do Cristo crucificado na cruz do Calvário em nosso lugar. E ter sido transformados por meio desta revelação a uma existência nova. A viver códigos que não são deste mundo, desta criação. A viver por normas e princípios que são eternos, ó Deus, e que não estamos subjugados e obrigados a ser arrastados com a corrente deste mundo. Sabemos que isso é desafiante, sabemos que isso é problemático e vai ser mais problemático ainda. Mas, Senhor, sobre todas as coisas, nos ensina, nos mostre quem somos nós em Ti. Quem somos nós em Cristo Jesus. Senhor, eu quero ser parte da Tua resposta, ainda que insignificante, frente a esta geração. Mas nos mostre quem somos nós em Cristo Jesus. Ainda que o mundo inteiro esteja sendo levado para outro lado. Em nome de Jesus, Senhor. Segue falando, segue ministrando nossas consciências. Siga revelando-se a nós por meio do Teu Espírito. Segue despertando nossos sentidos espirituais. Segue nos despertando, Senhor, para aquilo que verdadeiramente importa. Inquieta-nos, não nos deixe tranquilos, Senhor, até que nos posicionemos com respeito ao propósito, a ter um propósito nesta vida, que é a extensão do Teu reino e a justiça de Cristo. Em nome de Jesus, uma vez mais nos encomendamos nas Tuas mãos. Amém. Amém.